Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, antes de tudo eu vou explicar o porquê que não está saindo o vídeo. O que acontece, assim que eu completei finalmente 10 mil inscritos, eu estava preparando já os vídeos para comemorar isso, eu fiquei seriamente doente, por isso eu não pude gravar. Em sequência disso eu tive um problema pessoal muito sério que ajudou a não continuar com as gravações. Quando eu finalmente consegui resolver tudo, me animei, melhorei de saúde, ia fazer o vídeo do resumo do Vasco contra o Grêmio, minha câmera quebra. Enfim, nada tão ruim que não possa piorar, né? Mas então eu acabei dando outro jeito, tô tentando gravar de uma outra forma para não ficar sem vídeo. Até que eu possa melhorar a qualidade, eu vou fazendo dessa forma, tá ok? Conto com a compreensão de vocês, estou fazendo o melhor que eu posso na medida do que eu posso. Obrigado. Bem, já bem atrasado eu vou fazer a tabela de junho. Já descontando o jogo do Grêmio, que já passou, o Vasco perdeu. Então eu vou falar dos jogos restantes. No momento o Vasco está disputando 18 pontos esse mês. E eu acredito que o Vasco pode sair esse mês com um saldo muito bom. E depende muito desse próximo jogo contra o Corinthians. Eu vou explicar. Bem, o próximo jogo do Vasco é contra o Corinthians. O time atualmente está na vice-liderança. Possui 10 pontos, perde para a Chapecoense apenas nos critérios de desempate. O Corinthians está com um time bom, está conseguindo vencer os seus jogos. O Vasco vai ter que suar sim a camisa para vencer o Corinthians, mas eu acredito que o Vasco pode sim vencer esse jogo. Um resultado ruim seria uma derrota, um resultado bom seria um empate. Esse jogo contra o Corinthians é o jogo mais difícil que o Vasco tem nessa tabela. Os outros jogos, apesar da Chapecoense estar indo muito bem, eu acredito que o Vasco tem plenas condições de vencer. Então, vencendo esse jogo contra o Corinthians, o Vasco pode levar uma vantagem muito boa para o mês. O próximo jogo é contra o Sport, que ocupa a 15ª posição com 4 pontos conquistados. Bem, o Sport ele não tá isso tudo não, eu acredito que o Vasco pode passar sim tranquilamente pelo Sport. Tá certo que futebol não dá para decidir as coisas dessa forma, dá para passar porque o time não tá isso tudo. Mas eu acredito que o Vasco tem sim time para passar pelo Sport. Eu espero que jogue bem. São 3 pontos que, na minha opinião, o Vasco consegue levar para si. Não deixo como ganho o jogo contra o Sport, mas acredito que o Vasco tem uma chance muito boa de levar esse jogo. Um resultado ruim para mim seria um empate, um resultado bom seria uma vitória e um ótimo resultado seria uma vitória com uma larga vantagem. O Vasco está precisando de saldo de gols. Então, esses jogos que o Vasco vai pegar depois do Corinthians, o Vasco tem que ganhar com mais de um gol de diferença para melhorar um pouco o seu saldo. O próximo jogo do Vasco seria contra a Chapecoense, atual líder do campeonato. Cara, o que acontece? A Chapecoense ela tá jogando bem. Não posso ser leviano aqui e falar que a Chapecoense está mal, sendo que ela é a líder do campeonato. Mas eu acho que o Vasco pode levar sim. Desses jogos que o Vasco tem na tabela, acho que Corinthians e Chapecoense são jogos mais difíceis, mais complicados, que o Vasco tem condições tanto de vencer quanto de perder. Os outros eu acho que o Vasco tem mais condições de ganhar. Esse da Chapecoense está meio a meio, mas eu acredito que o Vasco pode sim vencer esse jogo. Um resultado ruim seria uma derrota, um resultado bom seria um empate e um ótimo resultado seria uma vitória. Eu espero que o Vasco passe bem pela Chapecoense. O jogo seguinte do Vasco será contra o Avaí. O Avaí atualmente ocupa a 14ª posição com 4 pontos conquistados. Cara, sinceramente, eu acredito que o Vasco leva esse jogo tranquilamente. O Avaí não está indo bem das pernas. Dependendo de como o Vasco vier das próximas rodadas, talvez ele já vá com uma gana maior para o Avaí. Pode estar numa posição boa na tabela, ou pode estar precisando subir de posição na tabela. Enfim, eu acredito que o Vasco vai forte, pode vencer e vencer com uma larga vantagem. Um resultado ruim seria um empate, um resultado bom seria uma vitória e um ótimo resultado seria uma vitória com uma larga vantagem. Eu espero que o Vasco passe tranquilamente pelo Avaí. Jogo seguinte do Vasco será um clássico contra o Botafogo, que atualmente está na 7ª posição com 7 pontos conquistados. Enfim, clássico é clássico. Não adianta falar que A ou B vai vencer. O Botafogo em si está com a cabeça em várias competições diferentes. Isso pode ser sim um fator a favor do Vasco. É mais opinião de torcedor. Pelo histórico do Vasco em cima do Botafogo, eu acho que o Vasco leva esse jogo. Mas como eu disse, é clássico e tudo pode acontecer. É um dos jogos complicados da tabela desse mês. Mas acredito que arrancando um empate ou uma vitória está muito bom para esse jogo. Acredito que ganhar um clássico seria um ápice desse mês. Iria deixar o time com uma boa moral para a continuidade do campeonato. E o último jogo desse mês será contra o Atlético Goianiense, que atualmente ocupa a 20ª posição. Está lá na lanterna com nenhum ponto conquistado.
Cara, eu não vou falar nada, eu espero que o Vasco vença esse jogo, ganhou esse bônus no final do mês que é enfrentar o Atlético Goianiense, e o time está muito mal das pernas, eu acredito que o Vasco tem plenas condições de vencer, e eu espero que vença. Como eu disse, em futebol não é nada certo, pode ser que o Vasco vença Corinthians, Chapecoense, Botafogo e perca para o Atlético Goianiense. Isso acontece sim no futebol. Mas eu acredito que o Vasco possa sim vencer esse jogo tranquilamente, não vejo perigo assim de grande forma vindo do Atlético Goianiense. Mas enfim, futebol é futebol, tem que ir com o olho aberto, é melhor ir concentrado, ir para cima, jogar sério e passar tranquilamente por esse time. Bem, o Vasco irá disputar 6 jogos ainda esse mês, são 18 pontos em disputa. Eu espero que desses jogos o Vasco vença pelo menos 4. Se o Vasco vencer 4 desses jogos, ele sai com 12 pontos. É um saldo bom, gente, é um saldo bom. Acredito que ele pode dar um salto importante na tabela, garantir um pouco a sua tranquilidade em relação aos times que estão lá embaixo, incomodar os times que estão lá em cima. Claro, Brasileirão é um campeonato longo, muita coisa pode acontecer, lesão, troca de jogador. É difícil acreditar que o Vasco conquistará 18 pontos nesse mês. É quase impossível isso acontecer, um aproveitamento de 100% no mês. Mas eu espero que ele vença o máximo possível. Como eu disse, 4 jogos. Desses 6 jogos que o Vasco irá disputar, eu espero que ele vença 4. Para mim já é um saldo bom o suficiente para dar um pouco de tranquilidade. Bem, basicamente é isso. Eu peço mais uma vez desculpa pelo tempo de demora que eu tive para fazer esses vídeos. Eu espero que a qualidade também não incomode muito. Eu vou fazer o possível para resolver isso o mais breve que eu puder. Tá ok? Conto muito com a compreensão de vocês. Peço já 1000 vezes desculpa por isso. Mas me diz vocês, o que vocês acharam da tabela desse mês? Quais jogos você acha que o Vasco vence? Quais você acha que não? Quantos pontos o Vasco ganha no mês de junho? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.